É muito corriqueiro nós ouvirmos a esquerda, os políticos de esquerda, ideólogos, professores, jornalistas de esquerda falarem sobre discurso de ódio e intolerância da parte daqueles que eles chamam de bolsonaristas, né? Como se todo bolsonarista, ou direitista, conservador, cristão, fosse intolerante ou propagador desse discurso de ódio, né? Um neologismo, uma nova expressão criada por eles. Eu quero pedir aos senhores deputados atenção ao vídeo que eu vou passar agora, não porque ele se refere a mim, mas no tocante ao catarinense no geral. Eu quero que os senhores prestem atenção, especialmente no trecho em que este protagonista do vídeo se refere a Santa Catarina e aos catarinenses. E eu li quando morreu o Olavo de Carvalho, nota de falecimento, nota 10! Nota 10! Já disse, vou repetir, morreu, ainda bem que morreu. E tem mais gente da turma dele pra morrer. Aí me lembro de outro caso, agora ainda em função desse guru ridículo que morreu, né? Uma tal Ana Carolina, sei lá, Campagno, uma catarinense bolsonarista. Aliás, que coisa horrorosa que virou Santa Catarina, né? Ou talvez sempre tenha sido, né? Porque é o berço do partido nazista no Brasil. Onde é que foi fundado o partido nazista no Brasil? Em Timbó, Santa Catarina. Santa Catarina tem um lado desprezível, horroroso. E é isso, cara, tem que falar. Porque não é questão de liberdade de expressão, é questão de história, é questão do que aconteceu, é questão dos fatos. E o que tem de racista, reacionário e pró-nazista no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, claro que não é geral, óbvio que não é generalização, mas tem que ficar claro que é aqui, no tal sul separatista, que foi o berço dessa coisa nazista no Brasil. Aí essa catarinense patética, deputada, ela tem um Instagram que daí caiu na minha mão, com ela falando da Mary Shelley e da Mary Wollstonecraft, né? A mãe da Mary Shelley, que é a criadora a primeira grande feminista, Mary Wollstonecraft, mãe da Mary Shelley. A Mary Shelley, mulher do poeta Shelley, que escreveu Frankenstein com 19 anos de idade, né? Uma mulher que conheço, que li, que sei tudo, e a própria mãe dela também. E aí ela cita essas duas no Instagram dela, não sabendo ou fingindo não saber que as duas vomitariam na cara dela, pelo fato dela existir, pelo fato dela respirar, pelo fato dela ser bolsonarista. Então é claro que a gente tem que, nesse momento, centrar nossas baterias com relação a essa direita repulsiva, repugnante, nazista, que sempre foi contra a liberdade. O foco agora é essa gentalha de direita, de extrema direita, defensor do nazismo, defensor do holocausto, que faz símbolo nazista, entendeu? Que não podem ter direito de expressão, porque tu não pode defender um crime, e não pode defender também o fake news e coisas contra a vacina, que nem o patético, vomitativo, nojento do presidente. Esse cidadão aí, ele se chama Eduardo Bueno. A primeira vez que fiquei sabendo dele foi por causa desse vídeo. Ele também é popularmente conhecido como Peninha. Eu tenho a impressão de que ele ficou com esse ódio muito grande do falecido professor Olavo de Carvalho, depois de um debate no Fórum da Liberdade, onde parece que ele saiu envergonhado, mas não é esse o assunto principal. O assunto principal desse vídeo é que esse sujeito é um progressista, parece que é formado em história, conhecido como professor de história, jornalista, comentarista de história, então é uma pessoa responsável por formar opiniões. E uma das opiniões que esse cidadão está formando aí é a de que Santa Catarina é o estado mais nazista do Brasil, que Santa Catarina é o estado de gente racista, retrógrada e nazista. Além disso, os senhores viram aí, ele celebrou a morte do professor Olavo de Carvalho, me relacionou ao professor Olavo de Carvalho, que para mim não é desonra nenhuma, muito pelo contrário, sou mesmo aluna dele, fui mesmo aluna dele. E por fim ele faz uma associação entre o Olavo de Carvalho, que mora em Richmond, nasceu em Campinas, nem é catarinense, o meu nome e os catarinenses em geral, falando aí sobre nazismo, sobre sermos nazistas. Eu gostaria de denunciar aqui, senhores, essa estratégia retórica desse sujeito, do Peninha, é uma estratégia de desumanização do opositor. E isso vai acontecer muito no período eleitoral e acontece o tempo todo quando existe polarização política como essa que a gente vê no Brasil hoje. O cidadão aí do vídeo
como é que ele promove essa desumanização dos seus opositores políticos? A gente deveria lidar com a política de uma forma política, debatendo ideias, mas o que ele pratica aí é uma legítima desumanização. É uma prática recorrente em qualquer regime totalitário, em pessoas que verdadeiramente colocaram em prática o discurso de ódio. Então, só para nós darmos alguns exemplos históricos, já que o Peninha gosta tanto de falar de história, uma das táticas de desumanização que nós temos registradas na história aconteceu na Guerra Sino-Japonesa, quando uma unidade chamada Unidade 731, que era do governo imperial japonês, fez experimentos biológicos com mais ou menos 500 mil de pessoas. Outro exemplo disso é o próprio nazismo, que ele diz combater, que ele diz odiar, mas que aí parece reproduzir. Como é que o nazismo fazia para eliminar os seus opositores? Uma campanha difamatória, primeiramente desumanizando as pessoas, ou tirando delas características humanas, tentando transformá-las em objetos ou em seres desprezíveis, que é mais ou menos a mesma coisa que o Peninha fez aí, expondo, marcando, classificando, difamando, para depois executar. E isso ficou claro no vídeo dele. Se os catarinenses fossem supostamente nazistas, que é a ideia que ele quer pregar, então nós mereceríamos mesmo o ostracismo, a perda de direitos civis. É repugnante essa ideia. Santa Catarina não é nada disso. É péssimo e é recorrente esse tipo de comportamento de pessoas de esquerda, de taxar o nosso Estado dessa forma. Outro exemplo disso também foi a Rússia comunista. Não somente o próprio governo comunista desumanizava as pessoas antes de executá-las, como a gente tem também um fenômeno histórico na Rússia, que é a desmemoriação de alguém. Então a gente tem o fato de Stalin, por exemplo, ter pegado uma foto oficial e ter apagado um dos seus inimigos as fotos. Eles faziam muito isso. Eles não queriam só executar uma pessoa, matar uma pessoa, mas eliminar a memória dela, ou a sua fama, né? Difamar essas pessoas. Então, isso que esse cidadão está fazendo comigo, e indiretamente também com os meus eleitores e com os cidadãos que me apoiam, ele até mencionou no meu Instagram, eu tenho 1 milhão de seguidores, então será que tem 1 milhão de nazistas no Brasil? Bom, segundo a concepção do Peninha, sim. Bom, isso aqui que ele está falando é um verdadeiro exemplo do que é o discurso de ódio que eles, esquerdistas, acusam que nós temos. Então, só para terminar, eu gostaria de agradecer aos senhores deputados, porque nós aprovamos a moção 106.2, em repúdio às declarações deste senhor, Eduardo Bueno, em um vídeo que ele chama, inclusive, de liberdade de expressão. O Evangelho de Mateus, no capítulo 12, 34, diz que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. Então a gente já percebeu aí nesse exemplar de esquerda progressista do que o coração dele está cheio. Porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que está ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados, reacionários, machistas e tal, e se orgulham disso. Essa regra é claríssima. Convidou essa mulher, volta pra cozinha de onde tu não devia ter saído, deixa ela trabalhar. Mete o processo, mete o processo que ele tá com dinheiro. Mete. Estamos gravando, atenção. Volta pra cozinha de onde tu não devia ter saído. Só para concluir, eu gostaria de pedir ao senhor, à mesa, a Vossa Excelência, que encaminhasse a nossa Procuradoria da Assembleia para que avaliasse quais medidas podem ser tomadas, não em minha defesa, porque eu sei me defender muito bem, mas em defesa do cidadão catarinense, do Estado catarinense, que aí, por esse jornalista, foi acusado de ser um Estado nazista, retrógrado e tudo mais. Muito obrigada.